Imagine isso. Você está sozinho em uma sala antiga, as janelas estão fechadas, a luz é baixa e há dois livros sobre a mesa. Um tem uma capa vermelha e desgastada. Nele, lê-se O Príncipe. O outro é escuro, quase negro, com letras douradas arranhadas. Assim falou Zaratustra. Você não sabe por quê, mas sente que deve escolher um. E ao tocar cada livro, ouve vozes dentro da sua mente. A primeira diz: não seja bom, seja necessário. O mundo é um jogo, e quem não aprende a jogá-lo é destruído por quem já entendeu as regras. A segunda sussurra: tudo está morto, Deus, a moral, o sentido. Mas você pode criar o seu próprio universo. Você pode ser o além do homem, desde que aceite que tudo antes disso precisa morrer. Essas vozes não vêm de fora, elas saem de dentro de você. Você fecha os olhos e percebe que o que está em jogo não é uma escolha entre dois livros, mas entre dois caminhos da alma. Dois espelhos que revelam lados diferentes da mesma existência. De um lado, Maquiavel, o estrategista do poder, o realista brutal, o mestre da aparência. Aquele que viu o ser humano não como deveria ser, mas como é. Do outro, Nietzsche, o destruidor de ídolos, o profeta do abismo, o libertador da vontade, aquele que ousou olhar para o nada e criar significado mesmo assim. Dois homens, duas filosofias, dois chamados opostos. Mas e se ambos estivessem falando com você ao mesmo tempo? Você já sentiu isso? O momento em que precisa ser frio, calculista, jogar o jogo do mundo para sobreviver, como Maquiavel ensinaria. E ao mesmo tempo, sentir a náusea do niilismo crescer por dentro, como Nietzsche avisou, aquela sensação de que tudo que você está fazendo, no fundo, é mentira. Um teatro. Mas como conciliar esses dois mundos? Como ser estratégico, sem se perder da alma? Como ser profundo, sem ser devorado pela própria lucidez? Esse é o ponto de ruptura. A filosofia, que deveria ser um mapa da consciência, se transforma num campo de batalha interno. De um lado, o impulso de vencer. Do outro, o impulso de transcender. De um lado, o controle. Do outro, a liberdade. Mas o que fazer quando você precisa dos dois para continuar? Você já se perguntou se a sua busca por ser melhor não virou uma guerra secreta contra quem você realmente é? Você já pensou que talvez o problema não seja escolher entre Nietzsche ou Maquiavel, mas ignorar que os dois moram dentro de você? Nietzsche disse que a serpente que não pode trocar de pele morre. Maquiavel dizia que um príncipe que não aprende a ser mau quando necessário será destruído. Ambos falam da mesma urgência, adaptar-se ou ser devorado. Mas enquanto um fala de alma, o outro fala de poder. E o ser humano precisa dos dois para continuar de pé. E se toda a sua crise interior for o eco desse confronto? Talvez você esteja tentando ser ético demais num mundo podre, e isso está te destruindo. Ou talvez esteja se tornando duro demais para suportar a vida, e perdendo o que te torna humano. Você já olhou no espelho e teve medo de quem está olhando de volta? Talvez porque por trás do seu sorriso social haja um Maquiavel calculando, e por trás da sua dor silenciosa haja um Nietzsche gritando. A filosofia é o único lugar onde opostos coexistem com legitimidade. Mas e a sua vida? Ela permite essa coexistência? Você foi treinado para escolher um lado. Ser o bom ou o forte. Ser o sensível ou o vencedor. Ser o espiritual ou o prático. Mas e se o verdadeiro poder estiver em não escolher? E se viver for justamente sustentar essa tensão sem fugir? Você aguenta? Porque quem não aguenta, enlouquece, ou se torna raso, ou se adapta tanto que esquece de onde veio. Esta não é apenas uma aula de filosofia, é um espelho. Um espelho onde duas faces antigas continuam disputando sua alma. E você precisa entender o que cada uma delas está dizendo, porque ignorar isso é viver pela metade. Na próxima parte, vamos descobrir o que realmente está por trás desse conflito interno. E por que Maquiavel e Nietzsche ainda governam silenciosamente as suas escolhas, mesmo quando você pensa que está sendo livre? Você cresceu ouvindo que precisava ser uma boa pessoa, que precisava respeitar, obedecer, sorrir, agradar, mas em algum ponto do caminho você percebeu que os mais respeitados nem sempre eram os mais bons, que os mais admirados
nem sempre eram os mais éticos, que os mais livres, nem sempre seguiam as regras, e foi aí que algo dentro de você se partiu. Essa rachadura invisível é o problema oculto, a dissociação entre o que você sente e o que o mundo exige que você seja. A filosofia que te ensinaram nas escolas, aquela dos manuais, das ideias belas e puras, não preparou você para sobreviver num mundo onde o lobo não só sobrevive, ele é promovido. Aí entram eles. Maquiavel e Nietzsche. Dois pensadores odiados por aqueles que nunca ousaram olhar para a verdade com olhos abertos. Dois homens que disseram de formas diferentes: você está se enganando. Maquiavel, a verdade crua do poder. Nicolau Maquiavel viu o mundo como um palco de manipulações. Para ele, não adiantava discutir como o ser humano deveria ser. Era preciso observar como ele é. Ele não era mau, era realista. Maquiavel dizia que o homem é ingrato, volúvel, mentiroso por natureza, e que, portanto, um líder, ou qualquer pessoa que quisesse prosperar, não podia ser inocente. Você já se sentiu culpado por ser estratégico demais? Já foi criticado por pensar antes de sentir? Já se sabotou para não parecer frio demais? Maquiavel diria: você está apenas lendo o manual errado. A bondade, em excesso, é uma armadilha. A ética, quando desconectada do real, vira ingenuidade. E quem age sempre com pureza, acaba com o coração limpo e os joelhos quebrados. Por trás da sua autocensura, vive uma ideia herdada, de que poder é sujo. Mas o que é mais perigoso? O poder, ou a negação dele? Nietzsche. A morte de Deus e o nascimento do eu. Friedrich Nietzsche não estava preocupado com reis ou príncipes, estava preocupado com a alma. Para ele, o verdadeiro inimigo não era o tirano externo. Era a voz dentro de você dizendo o que é certo, o que é aceitável, o que é bom. Nietzsche chamou isso de moral dos escravos, uma moral feita para enfraquecer a força vital do ser humano, domesticá-lo, transformá-lo em uma cópia obediente da mediocridade. E então ele anunciou: Deus está morto. Mas não no sentido teológico. Deus, para Nietzsche, era o símbolo de todas as verdades absolutas, das regras impostas, das ideias fixas sobre certo e errado. Quando ele disse que Deus morreu, ele quis dizer: você está sozinho agora, e isso é a sua maior prisão, ou a sua libertação. Nietzsche dizia que o ser humano comum foge de si mesmo criando máscaras. O bom cidadão, o moralista, o virtuoso, o obediente. Mas toda obediência cega é um autoabandono. Todo excesso de moralidade é medo, e quem vive com medo vive ajoelhado. Nietzsche te desafia a criar seu próprio valor, sua própria verdade, sua própria vida. Mas para isso, você precisa destruir tudo que te ensinaram como sagrado, inclusive a imagem que você tem de si mesmo. O conflito invisível, uma guerra silenciosa. Agora entenda, o seu sofrimento não vem apenas do mundo, ele vem do atrito interno entre esses dois chamados. Maquiavel diz: seja esperto, proteja-se, jogue o jogo. Nietzsche grita: destrua o jogo, crie o seu. Mas você está no meio disso. Quer ser respeitado e autêntico. Quer ser admirado e livre. Quer vencer e ser verdadeiro ao mesmo tempo. O problema é que isso exige uma divisão mental. Você começa a viver com duas consciências. A que opera no mundo, estratégica, calculista, social. E a que mora na sua alma, solitária, profunda, muitas vezes desesperada por sentido. A primeira te protege. A segunda te faz perguntar se tudo isso vale a pena. Mas e se o verdadeiro erro for achar que essas duas precisam se eliminar? Carl Jung diria que esse é o conflito entre persona e sombra. A persona é a máscara que usamos para sobreviver. A sombra é tudo que negamos em nós, inclusive a sede de poder, a raiva, o orgulho, a ambição, o niilismo, a solidão. Jung dizia que negar a sombra é viver pela metade, e que somente ao integrá-la você se torna inteiro. Nietzsche chamaria isso de tornar-se quem você é. Maquiavel chamaria isso de vencer sem perder a si mesmo.
Mas ninguém te ensinou isso. Te ensinaram a negar, a esconder, a fingir que não sente o que sente, que não deseja o que deseja, que não precisa ser mais do que é. A filosofia moderna te disse para pensar, mas nunca te preparou para sentir o que o pensamento verdadeiro causa. Agora que você sabe disso, a pergunta muda. Você tem coragem de encarar os dois lados da sua consciência? Na próxima parte, vamos ver como esse conflito interno molda, silenciosamente, suas decisões, seus fracassos e até os seus relacionamentos. E por que viver ignorando isso é como andar com os olhos fechados em direção a um abismo. Você acorda, toma café, vai trabalhar. Ri em momentos sociais, responde com "tudo bem". Quando alguém pergunta, reposta frases motivacionais, tenta ser produtivo, tenta parecer feliz. Mas algo dentro de você está entorpecido. Você não saberia explicar por quê, mas há uma sensação estranha, como se estivesse interpretando um papel que não escreveu. Como se sua vida fosse uma resposta automática a uma pergunta que você nunca fez. E é aqui que o conflito entre Maquiavel e Nietzsche se manifesta de forma mais perversa. Não nas suas ideias, mas na sua rotina. A maioria das pessoas não sabe que vive esmagada por dois fantasmas: o medo de ser fraco, Maquiavel, e o medo de ser falso, Nietzsche. E para tentar evitar esses dois medos ao mesmo tempo, você entra num jogo psicológico do qual é impossível sair ileso. A camuflagem maquiavélica. Você começa a usar máscaras. Aprende a agradar, a sorrir no tempo certo, a esconder suas fraquezas. Aprende que ser vulnerável é perigoso, que mostrar dor te coloca em desvantagem. Então você se endurece, cria um personagem que o mundo aceite, se transforma em alguém apresentável, eficiente, controlado. Mas a cada vez que esse personagem é elogiado, você morre um pouco por dentro, porque sabe, mesmo que não queira admitir, que está sendo amado por algo que não é real. Maquiavel não te condenaria por isso, ele te aplaudiria. Diria que essa é a única forma de sobreviver num mundo de aparência. Mas Nietzsche te chamaria de covarde. Diria que você está vivendo uma mentira confortável, que não há liberdade nenhuma na máscara que você venera. E então, vem a crise. A náusea nietzschiana. Você começa a ter crises existenciais silenciosas. Não sabe se está no caminho certo. Tudo que antes parecia fazer sentido agora parece mecânico. Você questiona sua carreira, seus relacionamentos, até suas crenças. Nietzsche chamaria isso de morte do sentido herdado. Não é depressão, é lucidez. É o momento em que você percebe que todas as regras que seguiu, todos os conselhos que escutou, todas as metas que se impôs, foram programadas por um sistema que nunca te perguntou quem você era. Você sente raiva, mas não sabe de quem. Do mundo? De você? De Deus? A náusea cresce, e então você volta a ser funcional. Finge que está tudo bem. Maquiavel toma o controle de novo. Esse ciclo se repete, alternando controle e desespero, estratégia e vazio. Mas ninguém percebe. Afinal, você está sempre sorrindo nas fotos. O vício da persona. Você começa a confundir sua máscara com quem você é. E essa talvez seja a consequência mais invisível de todas: o esquecimento de si. Carl Jung dizia que quanto mais uma pessoa se identifica com sua persona, isto é, com seu personagem social, mais ela reprime a própria alma. Você começa a agir de forma automática. Diz o que esperam, faz o que é certo, segue o caminho seguro. Mas em algum ponto você para de sentir. Sua intuição morre, sua criatividade seca, sua paixão vira exaustão. Você ainda funciona, mas já não vibra. E o mais perigoso, você começa a achar que isso é normal. Começa a zombar de quem busca sentido, a ironizar quem fala de alma, a chamar de fraco quem se recusa a jogar o jogo. Você se transforma exatamente naquilo que temia, um espectro eficiente, mas vazio. Maquiavel venceu, mas Nietzsche não morreu. Ele apenas sussurra em sonhos que você não quer mais lembrar. Efeito colateral, relações viciadas. Esse conflito filosófico não afeta apenas sua mente, ele contamina seus vínculos.
Você atrai relações onde precisa manter o controle porque teme ser usado. Ou busca alguém que te salve do niilismo porque perdeu o centro. Ou oscila entre os dois, sabotando tudo que poderia ser verdadeiro. Você finge que ama, mas ama a versão idealizada do outro, aquela que nunca te confronta. Ou pior, você se apaixona por quem representa a liberdade que você perdeu e depois tenta controlá-la, por medo de perdê-la também. Isso não é só drama psicológico, é a manifestação invisível do choque entre dois paradigmas filosóficos. Um que diz, vença o mundo, e outro que diz, vença a si mesmo. A verdade, que ninguém te conta. A maior prisão não é política, não é financeira, não é física. A maior prisão é viver entre o medo de ser manipulado e o pavor de não ser autêntico. É a vida pela metade, o riso com amargura, o sucesso com insônia, a paz com anestesia. Você sobrevive, mas não vive. E tudo isso porque nunca te ensinaram que o conflito entre Nietzsche e Maquiavel não é um debate teórico, é o roteiro secreto da sua vida. Na próxima parte, vamos descobrir como romper esse ciclo, não rejeitando esses dois lados, mas integrando-os de forma revolucionária. A rebelião começa quando você entende que a alma também precisa ser estratégica e que o poder pode ser usado para libertar. Você chegou até aqui com um peso no peito? A tensão entre ser estratégico e ser verdadeiro te deixou exausto. E talvez uma parte sua esteja tentada a escolher um lado. Melhor ser cruel, mas livre. Ou então, melhor ser aceito, mesmo que em pedaços. Mas e se isso for exatamente o que te aprisiona? Nietzsche dizia, o homem é uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Uma ponte, não um destino. E Maquiavel, por sua vez, sabia que o mundo não é gentil com pontes, só respeita fortalezas. Então, aqui está o segredo que ninguém te contou. Você não precisa destruir um para viver o outro. Você precisa fundi-los. A rebelião verdadeira não é escolher entre máscara ou essência. É aprender a usar a máscara como uma espada e não como uma prisão. O retorno do centro. Imagine isso. Você entra numa sala, mas dessa vez não se adapta. Você imprime presença, não por arrogância, mas por clareza interna. Você aprendeu a jogar o jogo, mas não é mais o jogo que joga você. Você não sorri para agradar, sorri porque está no controle. Você não mente para ser aceito. Você escolhe o silêncio que preserva a alma. Maquiavel chama isso de poder. Nietzsche chama de integridade. Você chama de liberdade, o poder da escolha consciente. A rebelião começa quando você escolhe quem quer ser e para que serve sua força. Maquiavel te dá as ferramentas. Como observar o jogo, entender interesses, controlar narrativas. Nietzsche te dá o eixo. Por que resistir, onde criar valor, como construir um mundo interno inabalável. Usados juntos, eles revelam algo inédito. O poder pode proteger a autenticidade se for guiado por um propósito superior. Você pode ser firme e ainda assim ter alma. Pode ser estratégico e ainda se manter fiel à sua essência. É possível dizer não sem gritar, impor limites sem se afastar da compaixão e viver com intensidade sem se perder na performance. Mas para isso é preciso treinar. O treinamento filosófico. Aqui vão 3 práticas e radicais, inspiradas por ambos. 1. O silêncio tático. Maquiavel + Nietzsche. Em vez de reagir, escute. Em vez de se justificar, observe. O silêncio estratégico te protege e também te revela a verdade do outro. Quando você cala, você escuta mais do que palavras. Escuta motivações. Isso é poder. Isso é autenticidade. O espelho brutal. Toda noite pergunte-se: hoje, o que fiz por medo de ser excluído? Em que momento traí minha verdade para me encaixar? Nietzsche chamaria isso de honestidade trágica. Maquiavel chamaria de diagnóstico político. Ambos concordariam: sem clareza brutal, não há crescimento real. 3. A escolha do confronto. Uma vez por semana, enfrente um desconforto. Fale o que evitava.
Diga não onde se anulava. Revele algo seu que ninguém sabe. É aí que nasce o seu centro. No desconforto, no atrito, no risco. Nietzsche escreveu: torne-se quem você é. Maquiavel diria: e torne-se indispensável a ponto de não poderem te destruir. O caminho dos íntegros perigosos. O mundo respeita quem é útil, mas se curva diante de quem não tem medo de ser dispensável. O íntegro perigoso é aquele que não implora pertencimento. Ele não rejeita o jogo, mas o reinventa. Ele não recusa poder, mas o orienta com um eixo inegociável. Ele aprendeu que a autenticidade sem estratégia é martírio, e a estratégia sem autenticidade é vazio. Então ele se ergue como um novo arquétipo, o sábio que sorri sem submeter-se e que desafia sem destruir. O exemplo histórico: Leonardo da Vinci. Leonardo viveu em uma corte governada por poder, jogos e aparências. Mas não se vendeu. Usou o sistema como trampolim, não como prisão. Ele pintava para príncipes, mas pensava para a eternidade. Ele sorria nas cortes, mas escondia segredos nos cadernos. Era maquiavélico por fora, nietzscheano por dentro. E por isso foi imortal. Você também pode ser. Transição para a verdade final. A verdadeira rebelião, então, não é rejeitar o mundo, nem fingir que você está acima dele. É mergulhar nele com os olhos abertos, sabendo que carrega algo que ninguém pode tirar, uma alma lúcida, afiada e indomável. E o mais paradoxal, quando você encontra isso, você deixa de precisar vencer, porque você já não pode mais ser vencido. Na próxima e última parte, você vai descobrir a realização final, o insight que une Maquiavel e Nietzsche em um só gesto: tornar sua existência uma obra de arte estratégica, ética e inegociável. A verdade não está nos extremos, está no fogo que você se recusa a apagar. Imagine acordar um dia e perceber que tudo que você tentou esconder era exatamente o que o mundo precisava ver, e que tudo o que tentou provar era apenas a máscara do medo. Você passou anos tentando ser forte como Maquiavel ensinou, ou livre como Nietzsche sonhou, mas em algum ponto entendeu. Não se trata de escolher entre eles, se trata de se tornar aquilo que ambos buscavam. O homem novo, não o manipulador sem alma, não o rebelde sem rumo, mas o ser humano que desperta com olhos de águia e coração em chamas. O destino da alma inteira. Nietzsche acreditava que você deveria criar seus próprios valores. Maquiavel, que você deveria moldar o mundo à sua imagem. E agora você vê o segredo. Criar valores é moldar o mundo. Mas só quando esses valores nascem da tua dor, da tua lucidez, da tua coragem de não fugir de si. O mundo tenta te engolir com 1000 vozes. Seja bom, seja forte, seja amável, seja temido. Mas quando você cala tudo isso, sobra só uma voz. A que sempre te habitou, mas que você traiu em nome da aprovação. Essa voz é sua essência, sua singularidade, sua missão. O novo príncipe. O novo príncipe não governa reinos. Ele governa a si. Ele entra nas salas com calma, porque sabe quem é. Ele negocia com firmeza, porque conhece seus limites. Ele age com estratégia, mas nunca se trai. Ele não precisa vencer, porque já não está mais competindo. Ele está criando. Criando uma vida onde cada escolha é uma assinatura. Cada não é uma afirmação. E cada queda é uma reinvenção. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor pelo próprio destino. Maquiavel chamaria de virtu, a força criadora que transforma a sorte em poder. Ambos descreveriam isso como a chegada ao auge da existência humana. O paradoxo da liberdade. Aqui está o paradoxo final. Você só será livre quando parar de querer ser aceito. Só será respeitado quando não depender mais do respeito. Só será invencível quando estiver disposto a perder tudo, menos a si mesmo. E nesse momento, um novo tipo de força surge, silenciosa, inquebrável, irreversível. Você não grita mais, porque sua presença já diz tudo. Não implora mais, porque sua ausência se torna insuportável.
Você não corre atrás porque aprendeu a fazer o mundo vir até você. Você não se adapta ao mundo, você o redesenha com seus passos, um último olhar nos dois lados. Maquiavel te ensinou a entender o teatro da vida. Nietzsche, a destruir os palcos falsos. Um mostrou como vencer por fora, o outro como conquistar por dentro. Juntos, eles apontam para uma filosofia viva. Não aquela dos livros mortos, mas a que se manifesta nas escolhas que ninguém vê, nas verdades que você não recua e nas guerras que você escolhe não lutar. Um final poético e um começo. Agora feche os olhos, sinta o silêncio depois da batalha. Você andou entre sombras, você olhou o abismo, você quase caiu, mas agora você sabe. Não existe abismo mais perigoso do que viver uma vida que não é sua. E não há poder mais puro do que decidir, mesmo que o mundo todo espere outra coisa, eu serei quem nasci para ser. Essa é a última lição, não do Maquiavel do medo, nem do Nietzsche da loucura, mas de você mesmo quando se torna aquele que carrega as ferramentas do mundo e a alma intacta por dentro. E se há uma definição para a filosofia viva, talvez seja essa: ser estrategicamente livre e filosoficamente inteiro. Se você chegou até aqui, não está apenas pensando diferente. Você se tornou diferente, e isso é o começo de tudo.